Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 3. Alianças de Deus. Quais foram as alianças firmadas entre Deus e os homens? A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Paulo Lisboa e o tema do nosso vídeo de hoje é a aliança firmada entre Deus e o homem. Podemos afirmar que o plano eterno de Deus com relação à humanidade se baseia no desenvolvimento de uma relação muito íntima e estreita entre Deus e cada ser humano, sem a qual tal plano jamais poderia ser concretizado. Deus não quer ter uma relação superficial e distante com os seres humanos. Muito pelo contrário, Ele quer ter conosco uma relação tão profunda quanto é a própria relação entre as três pessoas da Trindade. Ou seja, Deus deseja construir conosco uma relação de unidade, tal qual a que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto também foi expressado por Jesus Cristo em sua última oração antes da crucificação. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. João 17, versículo 19. Ou seja, Deus não deseja ter um flerte, uma paquera ou um namoro com a humanidade. Ele busca algo mais. E se há algo que pode ilustrar o nível de relacionamento que Deus pretende ter com o ser humano, é a aliança do casamento. Aliás, o casamento é uma figura bastante usada na Bíblia para revelar este propósito de Deus para conosco. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5, versículo 31 ao 32. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, ele a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Efésios 5, versículo de 25 a 29. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, versículo 9. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, versículo 17. Mas o que é o casamento? O casamento é um compromisso assumido entre duas pessoas diferentes, mas que se completam. Através do casamento, essas duas pessoas se fundem
de tal forma que passam a ser um só ser, numa relação de pertencimento, onde as características de um são vistas no outro e vice-versa, e também um compromisso de fidelidade e lealdade, numa relação que se pressupõe sacrifícios mútuos e voluntários, onde cada parte prefere abrir mão das suas vontades particulares pelo bem-estar da outra. Por fim, aos olhos de Deus, o casamento é uma aliança indissolúvel, que não pode ser quebrada. Por isso a Bíblia nos diz que Deus afirma abominar o divórcio. Com a aliança do casamento, Deus está ensinando ao ser humano o tipo de aliança que pretende desenvolver com a humanidade, uma aliança entre dois seres diferentes, Deus e o ser humano, onde eles se completam e se realizam um no outro. Na aliança entre Deus e o ser humano, a sua intenção é também a de se fundir conosco, de modo que quem nos veja enxergue o próprio Deus, e quem olha para Deus possa também nos encontrar ali. Deus passa a nos pertencer, e nós passamos a pertencer a Ele. Trata-se de um compromisso de fidelidade, que não se altera nem se revoga com o tempo. Em um compromisso de lealdade, pertencemos um ao outro, apenas, não havendo outros seres nesta relação. Nesta relação, o próprio Deus se sacrificou por nós, dando-nos a sua melhor parte, aquilo que tem de melhor, mas esperando idêntico nível de entrega de cada um de nós, como nos explica a própria palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus, capítulo de número 16, versículo 24. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Mateus 10, versículo 37. E por fim, Deus pretende firmar conosco uma aliança indissolúvel, inquebrável, que dure pela eternidade vindoura. Por meio desta aliança, temos a garantia de recebermos a vida eterna e de compartilharmos dos atributos de Deus, além da sua glória e da sua majestade. Ao longo da narrativa bíblica, observamos Deus tentando mostrar à humanidade a sua intenção de firmar esse tipo de compromisso para conosco. No Jardim do Éden, ao criar e estabelecer o homem no domínio da sua criação, Deus já esboça ali a sua intenção de manter-se unido eternamente ao ser humano, de forma que esse ser pudesse refletir a sua imagem e semelhança ao mundo criado. Infelizmente, o homem não compreendeu esse propósito e se desviou dele, trazendo maldição para si e também para a terra. No entanto, a história bíblica nos mostra que ao longo da história, Deus estendeu o seu olhar sobre a terra, buscando quem pudesse compreender essa sua intenção e se dispusesse a esse tipo de relação com ele. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porque Deus para si o tomou. Gênesis capítulo de número 5, versículo 24.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração eram más continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe o seu coração e disse o Senhor: destruirei o homem que criei da face da terra, desde o homem até animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Gênesis 6, versículo de 5 a 9. Vários homens e mulheres corresponderam a este anseio do coração do Senhor e se dispuseram a manter uma relação profunda, íntima e exclusiva para com Deus. E Deus, por sua vez, estabeleceu algum tipo de aliança firmando compromisso com eles. Com Noé, por exemplo, ele e a sua família foram guardados quando Deus, através do dilúvio, dizimou o restante da população da terra. E quando saíram da arca, receberam a promessa de que Deus jamais iria destruir a terra com o dilúvio novamente, firmada nos céus e confirmada por meio de um arco. Com Davi, sua união com Deus assegurou a ele e a sua descendência que dele viria o rei que redimiria toda a humanidade. Com Moisés, Josué, Gideão, Jefité e Sansão, Deus, por meio de uma aliança de fé firmada com estes homens, cumpriu a sua promessa de estabelecer o povo de Israel em sua terra, transformando-o numa nação e livrando-o dos seus inimigos. Ao longo de toda a narrativa bíblica, portanto, percebemos um Deus que procura na humanidade alguém que entenda o seu chamado e que decida andar com ele. Deus é um Deus de aliança, de relacionamento. E o que ele oferece a cada um de nós é justamente um relacionamento íntimo, íntegro, puro e eterno. Nos vemos no próximo vídeo.